Estamos chegando na reta final de março que é considerado o mês das mulheres. Mas olha só, o Brasil registrou em 2024 1.450 feminicídios e 2.485 homicídios dolosos de mulheres e lesões corporais aí seguidas de morte, segundo dados do Relatório Anual Socioeconômico da Mulher, que foi lançado nesta semana pelo Ministério das Mulheres. Esses registros representam 5% a menos do que em 2023, mas chamam, claro, a atenção principalmente nesse mês que é considerado o mês das mulheres. Para falar mais sobre o combate à violência contra a mulher e, claro, a rede de proteção às mulheres aqui no nosso estado, nós estamos recebendo no nosso estúdio a secretária de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte. Uma boa tarde para você, secretária. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos que acompanham a Jovem Pan. Uma alegria estar aqui junto com vocês, principalmente nesse mês que é tão emblemático para todas as mulheres do país. Exatamente. Ontem mesmo a gente estava falando sobre uma reportagem, uma vítima de feminicídio, tentativa de feminicídio por sorte, de Maringá, que foi agredida quase até a morte, uma médica, justamente no dia 8 de março, dentro da própria casa dela, por uma pessoa que era de confiança dela, tinha acesso ali à residência dela. A gente acabou de trazer aqui os dados do país, mas é importante a gente lembrar, quando a gente fala de violência contra a mulher, que não é só esse crime que é a tentativa, muitas vezes o feminicídio em si, né? Essa violência, geralmente ela começa muito mais branda, vai escalando, né? Então, como que você vê hoje esse problema da violência contra as mulheres e o enfrentamento a ele no Brasil, mas principalmente aqui no Paraná? Bom, primeiro dizer que é inaceitável, né? Em pleno século XXI, a gente ter que estar lidando com esse tipo de situação. Mas também reconhecer alguns avanços que tivemos. No campo legislativo, com certeza, você ter uma lei hoje que tipifica a violência contra a mulher como um crime foi algo extremamente importante. Porque eu só resolvo um problema quando eu realmente desacortino esse problema. Porque a violência contra a mulher, ela sempre existiu. Mas ela também foi, ao longo, né, da nossa história, naturalizada pela sociedade como algo natural, quando na verdade são crimes e precisam ser rigorosamente punidos para que eles possam não voltar a acontecer. Só que isso envolve também uma mudança cultural. E é um processo que a gente tem trabalhado, com a tipificação da violência contra a mulher sendo aprovada por lei, considerada crime, com todos os trabalhos sendo feitos pela equipe de segurança, também reprimindo e responsabilizando esse agressor. Eu acredito que a própria vítima se sente mais encorajada pelo conhecimento que ela adquire, que aquilo realmente não é algo normal e ela não pode aceitar isso, mas para que ela possa ser protegida e poder começar uma vida diferente, ela precisa levar isso ao conhecimento das autoridades policiais. O que a gente tinha até bem pouco tempo atrás? Uma banalização, vamos dizer assim, desse tipo de caso. Nós não tínhamos muita políticas de qualificação dos agentes de segurança, nós não tínhamos muitas campanhas de sensibilização e conscientização das mulheres e, principalmente, nós também não tínhamos a sociedade sensível para nos apoiar, para ajudar a combater esse tipo de crime. Hoje a gente vê que isso tem mudado. Nós temos aqui no Paraná, em especial, uma força-tarefa, né, designada através do nosso governador Ratinho Júnior, para que a Secretaria de Segurança Pública, junto com a Secretaria da Mulher, possa então fazer um trabalho de conscientização à sociedade, de orientação para as mulheres, mas também de combate à violência, inclusive efetuando prisões a esses criminosos que cometem crime contra as mulheres. Isso tem elevado, inclusive, o registro de ocorrência. Se você avaliar os dados de 2023, que passaram de 250 mil boletins de ocorrência que as mulheres realizaram nas delegacias, nas polícias militares do Paraná, comparando a 2024, nós tivemos um aumento de mais de 30% nos boletins de ocorrência. Por outro lado, nós instituímos no Paraná o programa Mulher Segura, que é executado pela Secretaria de Segurança Pública, com o apoio da nossa secretaria, e ele foi inicialmente implementado em 20 municípios do estado do Paraná, onde o índice de violência contra a mulher é mais alto. Nesses municípios, a gente teve uma redução
da violência contra a mulher em mais de 30%, e os números de feminicídio, porque eram os municípios que estavam no topo do ranking de cidades que mais cometiam crimes de feminicídio contra as mulheres, diminuiu quase 18%. Então, isso mostra que quando você também tem políticas públicas que protejam a vítima, mas que punam o agressor, a gente percebe que vidas são salvas e o resultado aparece. Mas para tudo isso também a gente contou com muita sensibilização da sociedade, foi feita uma força-tarefa junto às equipes de segurança do nosso estado, que hoje estão preparadas para acolher as mulheres, dar todo o encaminhamento necessário, e cada vez mais o governador tem encomendado políticas públicas que possam dar respostas às mulheres, mas em contrapartida tem investido muito recurso do Tesouro do Estado para que a gente possa fazer esse trabalho. Esse trabalho eu posso resumir ele como sendo a criação de uma rede de proteção. Você falou aí sobre alguns municípios, né? A secretaria foi criada em 2023. Eu imagino que ainda tenha um caminho longo a ser feito, até porque são 399 municípios. É essa a principal missão, Leandre? Começar algo novo, ser a primeira secretária da mulher é algo que traz para a gente muita alegria, uma honra, mas traz grandes desafios, porque se fosse fácil já tinham feito, né? E a gente não tem muita referência nacional. E a gente também compreende que existem políticas públicas que são específicas, que é o caso da assistência social. Ela é uma política pública que existe no país para tratar daqueles que vivem em situação de vulnerabilidade, em especial quem faz parte do CAD único. E existem políticas que são de direito de todos, a exemplo da saúde. Ela é uma política universal. É direito de todos e dever do Estado. Quando eu falo da política da mulher, é importante eu saber essa diferenciação. O direito das mulheres é para todas as mulheres. Então, eu tenho que construir aqui no Estado uma política universal que atenda às 6 milhões de paranaenses, porque nós somos maioria da população no nosso Estado e somos diversas. Nós temos diferenças econômicas, diferenças sociais, diferenças étnicas, raciais, diferenças religiosas. E as políticas que nós estamos construindo precisam entender toda essa diversidade e poder atender como um direito todas as mulheres. E para isso, como a nossa secretaria ela nasceu em 2023 com o objetivo de ser uma política para todas as mulheres, eu tenho que entender que ela precisa chegar onde as mulheres vivem, que são nas cidades. E construir esse sistema de governança a nível estadual é uma missão do Estado, e o Estado tem feito sua parte. O governador criou em 2023 a secretaria, criou o Fundo Estadual dos Direitos para a Mulher, que é um mecanismo, um instrumento para que a gente possa financiar as políticas públicas, porque também não existe política pública sem recurso, e a gente mede também a prioridade de um governo numa determinada pauta pelo nível de investimento que ele coloca. Mas só isso não basta, porque eu posso ter o dinheiro, posso ter a secretaria, posso ter o fundo, mas eu preciso fazer tudo isso chegar lá na cidade, aonde a mulher vive. Nós, em 2023, no início do segundo semestre de 2023, nós organizamos uma das maiores mobilizações em defesa das mulheres paranaenses, que foi a Caravana Paraná Unido pelas Mulheres. Percorremos todo o nosso estado. Naquele momento, nós tínhamos apenas 17 municípios que contavam com um órgão gestor de política para as mulheres. Nós tínhamos 64 municípios com fundo municipal já criado e tínhamos apenas 81 municípios com o Conselho de Direito das Mulheres. Hoje, nós já ultrapassamos mais de 50% dos municípios do Paraná. Nós temos mais de 200 municípios que já têm o fundo municipal, que já têm conselho ativo, que ou está estruturando o órgão de gestão municipal. E com isso, o Paraná também se tornou uma referência de governança pública de políticas para as mulheres, sendo que nós inauguramos um sistema inédito no país de financiamento de políticas públicas fundo a fundo, que é uma forma do governo do estado fazer com que o dinheiro chegue para que o município possa executar aquilo que mais a sua realidade necessita. Só nesses repasses de custeio para que o município possa executar programas e serviços para atender as mulheres da sua cidade, foram praticamente 30 milhões de reais investidos nesses 2 primeiros anos. É importante falar sobre essa questão também econômica, Leandre. Você apontou aí que não existe política pública sem recurso. E muitos governos enxergam ainda esses investimentos em políticas para mulheres como um gasto. Mas
Eu não vou recordar aqui de memória os valores, já acompanhei muitos relatórios do Ministério Público, principalmente em Brasília, que fazem um levantamento do impacto econômico dos feminicídios, principalmente. A gente está falando de mulheres que estão em idade ativa, então que ainda poderiam contribuir muito para a economia do país. E você bem lembrou, é para todas as mulheres, então o próprio feminicídio é um crime que não atinge só mulheres pobres, como está no imaginário de muitas pessoas. Também mulheres, como eu acabei de citar, que sofreu uma tentativa, uma médica em Maringá, né? Está em todas as classes sociais. Você tira essas mulheres do mercado de trabalho, olhando agora só da perspectiva econômica, que eu diria que não é a mais importante nesse caso, mas você também deixa crianças órfãs. Porque em muitos casos você tem um agressor que é um companheiro, um ex-companheiro que se mata, então a criança literalmente fica órfã porque pode eventualmente ser o pai daquelas crianças, mas se não é o pai, ou se é o pai e não se mata, vai preso e essa criança continua ali sozinha a depender de outra pessoa. Inclusive no ano passado, em 2023, a gente teve a criação de uma política, né, uma lei que institui pensão especial a filhos e dependentes de vítimas. Isso mexe com a economia. A gente tem que entender que existe um impacto econômico de redução do nosso PIB, principalmente, quando a gente pensa nesses feminicídios. Como que a gente faz para demonstrar, provar que a gente está falando aqui de um investimento, não de um gasto? E é importante, só complementando, também lembrar que quando uma mulher é vítima de violência e ela consegue sobreviver, é uma ferida tão profunda que deixa marcas para a vida inteira e muitas delas danos irreparáveis. Porque eu não estou falando só da mulher ser a vítima. Eu estou falando de toda a cadeia que envolve essa mulher. Seus filhos, seus pais, seus vizinhos, a sociedade. E no final das contas, você imagine quanto custa tudo isso. E é lógico que a gente sabe que a vida de uma pessoa não tem preço. E por mais que eu puna o agressor, não tem o que faça essa pessoa estar de volta aqui no seio da sua família, presente na sociedade. Mas se você for parar para pensar que no ano de 2023 nós tivemos mais de 50 mil medidas protetivas expedidas, você faz a conta também de quanto recurso nós estamos falando e o quanto que eu tenho que investir em algo que poderia ser evitado. E é por isso que a gente trabalha muito essa questão da prevenção. Porque se é um crime evitável, eu tenho que encontrar os caminhos. E ele não é simples porque ele trata de uma questão cultural. Porque ainda a gente tem muito daquelas pessoas que entendem que o problema entre um homem e uma mulher é problema tão somente deles e que não é problema seu. E esse é o maior erro, né? Porque é problema de todos nós. Porque isso também acaba sobrecarregando o sistema de saúde, sobrecarregando o sistema de assistência, sobrecarregando o sistema também de toda a segurança pública do nosso estado, do nosso país. Então, nós temos trabalhado muito nesse sentido também. Ao mesmo tempo que estamos criando essa rede de proteção, né? Qualificando cada vez mais os serviços que já existem de atendimento às mulheres vítimas de violência. Nós também estamos trabalhando na área de prevenção com a educação, com a sociedade civil e principalmente com as mulheres. Porque a gente estruturou a secretaria olhando em 3 pilares. A prevenção da violência, a promoção das mulheres, porque eu tenho também muitas mulheres que têm muito potencial, mas precisam de incentivo para que esse potencial seja fomentado, para que ela possa ter protagonismo. Eu preciso combater muito ainda o preconceito e a discriminação das mulheres, mesmo mulheres hoje, que são pessoas que, de alguma forma, tiveram a oportunidade de estudar, ter uma profissão, ou estarem hoje na vida pública. A exemplo eu sou deputada federal pelo 3º mandato, sou engenheira civil, enfrento vários tipos de discriminação, preconceito dentro da minha área profissional, que é uma área exercida 80% por homens ainda. No ano de 2025, nós temos menos de 20% das engenheiras que são mulheres dentro das engenharias. E no campo político, então, nem se fala. Nós temos uma subrepresentatividade. E tudo isso precisa ser trabalhado. E eu preciso mudar quem? Eu preciso mudar uma cultura. Então, tem essa questão de prevenção e de promoção, mas também tem a questão da proteção. E dentro do quesito promoção, o governo do estado tem investido bastante na segurança pública. São muitos milhões de reais que não está vinculado ao Fundo Estadual dos Direitos da Mulher, mas estão em políticas como
o programa Mulher Segura, como a Operação Vida, como a Patrulha Maria da Penha, como a Defensoria Pública, tudo isso é financiado com recurso do Tesouro Estadual. Então, é um conjunto de ações que a gente tem organizado aqui no nosso estado, e eu, enquanto secretária da pasta, sendo quem está inaugurando esse trabalho, tenho a responsabilidade de construir esse alicerce, né, fazer essa fundação, para que todos os programas que a gente está agora lançando, inclusive, segunda-feira o governador estará sancionando uma lei muito importante para a questão, principalmente voltada às mulheres vítimas de violência, tanto no campo de autonomia financeira, né, que a gente vai ter também o anúncio da criação de um auxílio social para as mulheres paranaenses que são vítimas de violência e vivem nessa situação por falta de autonomia e por dependência financeira do agressor. Então, o Estado vai estar repassando para ela um subsídio para que ela possa recomeçar a sua vida, mas também o Estado vai estar incentivando as empresas a contratarem essas mulheres que são inscritas nesse programa, sem o rótulo dela chegar na empresa e saber que ela está sendo contratada porque ela é vítima de violência. Não. A gente vai estar dando um subsídio para essas empresas poderem fazer a seleção dessas mulheres, sabendo que elas estão em vulnerabilidade, tendo todo um programa de acolhimento dessa empresa para essa mulher, e o Estado vai estar pagando para a empresa, subsidiando para a empresa e não para a pessoa, parte do seu salário. Isso é uma forma da gente poder também incentivar as mulheres entrarem no mercado de trabalho e poder, então, sim, prosperar na vida. Leandro, você destacou aí a sua carreira política, né? Terceira vez deputada federal, e é importante a gente dizer que para avançar nessa mudança cultural, além desse investimento que eu diria que é prioritário em educação, a gente muitas vezes precisa de leis. Começamos falando aqui sobre essa lei do feminicídio e a importância dela, né? A própria lei Maria da Penha. Aqui a gente tem um desafio ainda maior, e que essa semana assim me provocou muita reflexão, porque eu fui assistir a peça da Débora Falabella, que fala justamente sobre violência sexual contra as mulheres. Um crime, né, anterior ainda a essa questão do feminicídio, que é o mais grave que a gente vive. Mas quantas mulheres, né, não são expostas ou já passaram em algum momento por essa questão da violência sexual? Inclusive, é marcante, porque o que ela diz é: olha para a mulher à sua esquerda, olha para a mulher à sua direita. Uma de vocês três foi ou vai ser vítima de violência sexual. E aí, a gente está falando de uma personagem principal nesse monólogo, que é uma advogada e que defendeu muitas vezes num tribunal do júri, porque é um texto que não é brasileiro, vítimas de abuso sexual, os agressores, no caso, mas que acaba sentando no banco das testemunhas como vítima. E é abandonada pelo sistema. E é desacreditada porque você não tem provas substanciais. O próprio nome dessa peça é prima facie, que é uma expressão, né, no contexto jurídico, que se refere à evidência ou conjunto de fatos que, se não forem refutados, eles são suficientes para provar uma determinada reivindicação ou conclusão. E é essa insuficiência, esses fatos aí que muitas vezes não conseguem ser provados ou não ficam muito claros, que fazem com que esses agressores muitas vezes se safem desse tipo de acusação. E aí ela faz um lembrete como uma operadora do direito, que é: a gente tem um sistema jurídico que foi construído por homens, só homens, durante décadas e décadas e décadas, séculos, e que até pouco tempo atrás não considerava, por exemplo, que uma relação sexual forçada, sem consentimento dentro de um casamento, fosse estupro. Então, como, né, que a gente consegue também trazer essa questão jurídica, essa discussão para esse assunto, para que a gente faça as mudanças que são necessárias para o enfrentamento e, quem sabe, assim direcionar essa mudança cultural que é tão urgente. A gente está falando realmente de crimes que, às vezes, para esse abusador que não acha que é um problema abusar sexualmente de uma mulher, também não é algo que vá além daquele momento, né? Mas não, ele dilacera essa mulher, às vezes psicologicamente, para o resto da vida. E isso traz, mais uma vez, um custo que a sociedade toda paga. E aqui a gente está falando de representatividade também. Porque eu frequentemente vejo as pessoas comentando que não toleram mais assistir noticiários que tratam da Câmara dos Deputados, que trata do Senado, ou que trata da Câmara de Vereadores da sua cidade, ou da própria Assembleia Legislativa. E eu sempre pergunto para as pessoas: será que se a Câmara, todas as casas legislativas, tivesse paridade, que a gente tivesse a representação real
né, da sociedade. Hoje nós somos mais de 50% do eleitorado brasileiro. Se nós também tivéssemos essa representatividade dentro das casas legislativas, será que as leis que nós estaríamos fazendo, aprovando, seriam as mesmas? Eu acredito que não. Porque política é matemática. Tanto para você se eleger, você precisa de voto, né? E ali as pessoas não... o sistema, ele não vai avaliar o candidato. Ele vai avaliar a quantidade de votos que ele teve, e são essas pessoas que vão representar a sociedade. Mas depois que essa pessoa se elege, lá dentro de uma casa legislativa, também para você aprovar uma lei, você precisa de votos. E veja, na Câmara dos Deputados, a gente conseguiu, ainda assim, com tão pouca representatividade, que hoje não chegamos a 20%, de todas as cadeiras, que são 513 no parlamento, nós temos 91 mulheres. Nós, hoje, chegamos a aprovar muitas leis, inclusive que a gente lutou durante muito tempo para que elas fossem aprovadas, mas com muita pressão popular. Então, a partir do momento que também a gente vai melhorando a interpretação da lei, as existentes, e qualificando elas com alterações legislativas, seguramente a gente vai estar provocando mais garantia de direitos, uma interpretação jurídica também que vai facilitar para o sistema de justiça, para que certos casos não sejam negligenciados, como a gente viu recentemente o caso de Itaperuçu, onde o réu, o criminoso, foi preso e foi liberado, e agora estamos tentando buscar ele novamente. Isso são falhas de um sistema, porque justamente a gente ainda precisa ter toda essa construção de interpretação. Mas isso se torna muito mais fácil quando a gente também tem mais mulheres participando das discussões e das tomadas de decisões. E falando em matemática, é bom lembrar que nós, mulheres, somos já a maioria do eleitorado brasileiro, somos a maioria da população com diploma de ensino superior, então está também nas nossas mãos, né? A gente precisa ter essa consciência. Leandre Dal Ponte, que é secretária de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, teve aqui com a gente, né, ao vivo, teve essa disposição de vir aqui falar sobre esse assunto tão importante no mês que está chegando aí na reta final, mas o mês que é considerado justamente o mês das mulheres. Muito obrigada, secretária, pela sua participação. Eu que agradeço e quero dizer que o nosso trabalho pelas mulheres vai muito além do mês de março, né? É um trabalho diário e que a gente precisa de todas as pessoas demandadas, Estado e sociedade civil, um Paraná unido pelas mulheres. E só aproveitando para encerrar, queria reforçar o convite para que nesse dia 31 de abril, de março, perdão, e 1º de abril, que vai ser o encerramento do nosso mês em celebração ao mês da mulher, nós teremos o primeiro encontro estadual Cuida Mais Paraná, com a participação de Drauzio Varela. Muito obrigada, tá aí então o convite. Eu vou pedir para a gente encerrar a nossa enquete lá na live.